é a hora de contratar alguém no seu escritório de arquitetura? Muitas vezes a gente para pensar, o escritório tá virando aquela bola de neve. E isso é super comum, acontece em vários escritórios. Aqui mesmo no meu escritório de arquitetura eu já passei por isso, onde eu via que eu não dava conta de tudo, tava fazendo tudo meia boca realmente. Eu vi que era necessário dar um passo a mais ou identificar qual estava sendo o problema dentro do meu escritório. Com certeza era a falta de tempo e ver em qual setor, qual área que eu ia fazer essa contratação. Mas eu tinha muito medo, falando por experiência própria, eu tinha muito medo de achar que não ia dar conta de pagar o salário, a equipe ia crescer, eu não ia saber como delegar ou como ensinar esse colaborador. Eu não estava preparada ainda para ter um time, mas eu já sentia a necessidade porque as coisas estavam se embolando dentro do escritório. E a gente sente muito essa dor de outros escritórios também que não sabem qual é o momento de contratar. E eu vou falar nesse vídeo hoje um pouquinho da minha história, de como aconteceu aqui no escritório e como você pode fazer aí dentro do teu escritório para não ter medo, para contratar no momento certo a pessoa certa e saber exatamente como delegar as funções para essa pessoa. Então, o primeiro passo é identificar onde está sendo o gargalo do seu escritório. E uma dica prática aqui é realmente listar todas as funções, as atividades que você faz hoje. Muitas vezes é eu presa, então muitas vezes a gente vai fazer realmente tudo, mas para começar a listar tudo que faz. Chegou no escritório, quais são as tuas funções? E coloca tudo na ponta do lápis. Funções financeiras, comercial, proposta, funções de projeto e comece a identificar em cima dessas funções o que você pode delegar. E se você já terceiriza algum tipo de serviço hoje, pontue também essas atividades que você terceiriza e o valor que você está investindo por mês nessas terceirizações. Por quê? Porque às vezes a gente não faz esse cálculo. E muitas vezes, aconteceu aqui no meu escritório, o cálculo, o total, o somatório que eu estava investindo em terceirizações estava saindo muito mais caro do que um salário de um estagiário, por exemplo, que poderia fazer muito mais funções para mim, que ia ser muito mais fácil alterações se eu pedisse alguma alteração, questão de prazo, eu consegui ter esse controle interno do que terceirizar. Então, liste tudo que você faz e liste tudo que você terceiriza e investe em terceirização e coloca na ponta do lápis. Será que está valendo a pena as terceirizações ou será que valeria mais a pena você ter uma pessoa interna para realmente fazer essas funções? O segundo passo, depois colocar tudo isso na ponta do lápis e ver, não, realmente, as terceirizações não estão valendo a pena, tá saindo muito caro para o escritório, vou contratar. Acho que é o momento de contratar. Porque se já tá o prazo apertado, você fazendo muitas funções, você tendo dinheiro para terceirizar, você vai ter dinheiro para contratar. Comece a identificar esses pontos e aí sim, tire da sua cabeça o medo de pagar um salário de um estagiário. Porque se você já tá conseguindo investir em terceirizações, ele não vai ser um custo a mais para ti, ele vai ser um investimento. Mas se mesmo assim você tiver esse receio, eu te indico deixar uma reserva. Então faça uma reserva de pelo menos 3 salários desse estagiário ali na tua conta da empresa e guarde aquele dinheiro e não gaste aquele dinheiro com outra coisa. Porque se realmente não entrar nada no teu escritório, tu consegue bancar esse teu estagiário 3 meses. E depois disso, se não entrar mais nada, é um tempo hábil para ti, enfim, demitir, né? Ou recontratar ou fazer outra parceria com esse colaborador. Mas pelo menos 3 meses do salário desse estagiário você precisa ter de reserva na sua conta, para ti também se resguardar e não ter esse medo. Depois que você fizer tudo isso, listar todos esses pontos e ter isso muito em mente, muito claro que não, é hora de eu contratar, não estou mais dando conta, tenho já uma reserva para fazer essa contratação, que aí vai chegar um momento de quem eu vou contratar. Porque a pior coisa, gente, é quando contratamos pessoas erradas para a função que a gente está precisando. E às vezes a gente só vai no perfil da pessoa, se identificou, o santo bateu, e não é só isso. Hoje a gente precisa entender as habilidades e as competências, além, claro, do perfil comportamental dessa pessoa. Tudo isso precisa se encaixar. Então, a partir do momento que tu já identificou quais vão ser as funções desse colaborador, é aí que você vai buscar. Então, vai fazer lá uma chamada, uma arte, já buscando ou estagiário ou arquiteto para contratar e vai começar a aparecer currículo. Como que você vai analisar esse currículo desse seu colaborador? Primeiro pelas habilidades, então realmente ver ali se dentro das habilidades ela faz tudo que tu pediu, utiliza as ferramentas que tu pediu, porque também muitas vezes não adianta, se tu tiver com tempo para ensinar esse colaborador, tranquilo, mas se tu tiver já atolada, não tá com tempo para ensinar esse colaborador, você vai precisar focar nas habilidades, porque não adianta tu querer um estagiário para fazer renderização e essa pessoa nem sabe mexer no V-Ray. As habilidades vão importar e muito. E depois as competências, quais vão precisar ser as competências dessa pessoa? Então é uma pessoa proativa, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que consegue trabalhar com pressão, que consegue trabalhar com prazos apertados. Então tudo isso você vai precisar
precisar identificar no primeiro momento. E uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço aqui dentro do meu escritório, envio um link para esse possível colaborador responder o perfil comportamental dele. Que às vezes é um perfil que não sabe trabalhar sob pressão e às vezes no teu escritório é tudo sob pressão. Então tu precisa entender qual é o perfil que tu quer pro teu escritório, porque depois que tu contratou, eu vou falar, tá muito difícil achar colaborador e depois que tu contrata, que tu ensina, a tendência é que tu queira que essa pessoa fique contigo e não que tu passe tudo para essa pessoa e ela saia porque não bateu o santo, ou porque não aprendeu, não conseguiu trabalhar conforme o escritório realmente roda. Na entrevista, você pode fazer ali um script, um manual com algumas perguntas para ela responder em relação a isso. Uma dica de ouro aqui que eu vou te dar e que eu faço aqui dentro do meu escritório. Faça um teste com essa pessoa para ver se ela realmente consegue se enquadrar dentro do teu escritório, se ela consegue seguir as atividades do teu escritório. Faz um teste, se for um projeto executivo ou uma renderização base, para te ver se aquilo que ela falou lá no currículo realmente se enquadra com o que ela vai te entregar. E depois de fazer o teste, a hora de fazer a contratação, o contrato de contratação, o formato que você vai contratar essa pessoa, tenta não estimar um prazo de 1 ano, um prazo muito longo. Se acontecer de não dar certo realmente esse período de adaptação dentro do escritório, pelo menos não vai sair ruim tanto para o teu escritório nem para o colaborador. Então essa comunicação já precisa estar alinhada antes. Então faça isso, faça um contrato, fale para esse colaborador que vai ter um teste de adaptação de 1 mês, 2 meses dentro do escritório, para ver se ele se enquadrou em cima disso e realmente fazer essa contratação da forma certa e realmente a pessoa certa para o seu escritório. Contratação é um passo super importante, mas ele não precisa ser um peso para o seu escritório. E se você está precisando de um auxílio, uma ajuda para estruturar esse processo de contratação, as funções do seu colaborador aí dentro do seu escritório, pode chamar a Doppio que a gente vai conseguir estruturar isso de uma forma estratégica para não ser mais um peso essa questão de time para você. Então nos acompanhem por aqui, ativem os sininhos para ficar por dentro de todos os vídeos, nos acompanhem também nas redes vizinhas e se precisar, é só mandar uma mensagem.